Bem-vindos ao Veja Bem. Para aqueles que não nos conhecem, nossa proposta aqui é refletir, discutir de forma descontraída, como numa mesa de bar, sobre perguntas instigantes e populares nos sites Quora e TED.com. Caso vocês tenham interesse em algo mais cômico ou em uma análise mais profunda sobre tópicos controversos, recomendo o Veja Bem Menos e o Veja Bem Mais. Ambos podem ser encontrados no nosso site vejabempodcast.com.br. Bem-vindo de volta, ouvintes do Veja Bem. Nesse episódio falaremos de hábitos. Se vocês não escutaram o último episódio, Razão ou Emoção, sugiro fortemente que o façam, porque esse episódio é uma continuação desse último. Que, sem spoilers, a gente fala bastante de como hábitos são uma ferramenta para controlar melhor as nossas emoções. Ou talvez até as emoções são uma função dos próprios hábitos. Então, se isso te instigou e você não escutou o episódio anterior, esse é o momento. Bom, isso dito, nesse episódio falaremos um pouco de o que forma hábitos, como você pode mudar algum dos seus hábitos e o que nós aqui já fizemos para mudar alguns hábitos, criar novos, enfim, exemplificar a teoria. Antes de começar, aqueles avisos de praxe. O primeiro e mais importante por favor, quem não fez a pesquisa demográfica VB, os links estão nas referências. Toma 10, 15 segundos, só pede sua idade, estado e sexo. É uma informação relevante para nossos potenciais futuros parceiros comerciais ou institucionais. Então, se esses 10, 15 segundos representam bastante nossas chances de conseguir consolidar essas parcerias. Então, de novo, pesquisa demográfica VB, links nas referências, 10, 15 segundos, nada mais. Também, sempre, para eu não ficar no monólogo aqui, quer falar do padrinho, Pedro? Então, só para relembrar aí, gente, padrinho disponível a partir de R$1 as doações para influenciar o nosso trabalho. Entendeu? Para colocar em palavras bonitas. Não, mas é sério, gente. Influenciar a continuação dele, principalmente. Exatamente. Não, mas de toda forma, gostaríamos novamente de pedir a ajuda de vocês aí, porque realmente, para a gente manter o nosso trabalho, inclusive aqui, conseguir mais ferramentas para melhorar o próprio conteúdo, de extrema qualidade importância. do áudio. Principalmente o áudio, né? Montar o nosso aquilo estúdio com ar, com frigobar, ó. Vai melhorar bastante o áudio se tiver um frigobar aqui do lado. Vamos convidar os ouvintes que estão no Padrinhos a uma gravação com frigobar no estúdio. Nossa senhora, é isso. É isso aí, gente. Ouvintes, e ajuda te ajudar. É só doar. Façam como o Mauro e o Andrew. Mauro, Andrew, e tem o seu nome mencionado todo o santo episódio também. Isso aí. Reconhecimento. Boa. Bom, avisos dados, bora pro episódio. Bom, falando de hábitos então. Em primeiro lugar, só queria deixar claro para os ouvintes que minha referência master para esse episódio é um livro chamado O Poder do Hábito, ou O Poder dos Hábitos, não sei como foi traduzido. Por que fazemos o que fazemos? É um livro best-seller do autor Charles Duhigg, não sei se pronuncia o último nome assim, mas enfim. É um livro de 2012 que ele é muito recomendado por muita gente, principalmente no escopo corporativo, porque quem trabalha em empresa que sabe que empresa é basicamente manter hábitos. A menos que você seja uma startup ou enfim, empresa em expansão. Mas o que esse livro instiga realmente, todos sabemos o que é um hábito, não precisa nem definir, mas para não deixar dúvida, faremos assim mesmo, que é o que se repete, certo? Tá no automático e você não pensa tanto para fazer, só simplesmente faz. Estão de acordo? Sim. Ok. Então ele pega essa premissa todos sabemos o que é o hábito, todos temos nossos hábitos. Alguns lugares, como empresas, escolas e até supermercados, têm os seus hábitos bem definidos. E como podemos
estudar o porquê que esses hábitos foram criados, porquê que são sustentados ao longo do tempo e como podem ser mudados, se é que existe fórmula secreta. Então, antes de chegar de compartilhar alguns pontos que ele traz, eu quero saber de vocês e dos ouvintes também. Vocês já tiveram alguns hábitos que vocês deliberadamente, intencionalmente criaram ou frearam, cortaram? Além do hábito de gravar, veja bem. É mais uma obrigação do que um hábito. Nossa. Vamos ver. Sei que eu tinha um hábito. Ô Pedro, você fuma, estou correto? Sim. Não constantemente, mas... Mas sim. Não é mais um hábito ou é um hábito? Eu não sei se considero um hábito. Hoje eu fumo quando tenho vontade. Diferente do que de fumar simplesmente por necessidade. E aí? Você era viciado então antes. 3 maços por dia. Quando você estava nessa época de constante aí, você lembra o que te fez criar esse hábito de fumar todos os dias? Se é que era o caso? Não, eu acho que era mais a carga de trabalho, mais fora alguns problemas pessoais. Então, estresse. Era um momento que ajudava a relaxar. Sei lá, tava no trabalho ali, levantava, vou 5 minutos lá fora, fumava um cigarro e voltava a trabalhar. Saciava uma necessidade de relaxar, então. Por aí. Deve ter algumas coisas que com o tempo eu parei de fazer, mas que eu decidi, não vou fazer mais isso. Não consigo pensar em algo específico. No exemplo do Pedro, no caso no cigarro, sempre tem certas épocas do ano que a gente acaba, tipo, ou bebendo mais, com mais frequência, como é no começo do ano, sempre é assim. Mas sempre que passa essa época de festa, as coisas, tipo, volta ao normal. Talvez o meu hábito seja beber demais em épocas de festas. Mas... É um hábito bem exclusivo seu, isso. Então... Em relação a álcool também, eu bebo ainda. Mas a quantidade que eu bebo em comparação a 2, 3 anos atrás é absurdamente menor. Eu não sei se mais Sabe qual chama isso, Pedro? Mais não é força de mudar o hábito. Idade. Tá ficando velho. Exatamente. Pois é. Você não tomava cerveja, eu lembro, William, faz um tempo. Daí você criou o hábito. É verdade, exatamente. Bom exemplo, bem lembrado, sabe? Eu odiava cerveja. Hoje, só falta comer a garrafa. Cadê o meu Nectar? Mas eu só comecei a... Esse foi uma época que foi criado porque sempre que eu saí com o pessoal, todo mundo saía com a gente, no nosso grupo, os amigos, sempre pedia aquela cerveja, sempre cerveja. E eu era o único que não bebia cerveja, então eu sempre tava pegando, tipo, uma caipirinha ou outra coisa que acabava sendo mais caro. Então, eventualmente... Cara, pior que eu não consigo lembrar qual foi a primeira vez que eu provei cerveja. Mas eu acho que foi com isso que foi algo consciente. Tipo, vou tomar, vou experimentar. Tá caro ficar comprando só caipirinha. As batidas não tá foi o dando processo? certo. Foi lento ou você tomou 10 litros de cerveja e você se acostumou? Não. Cara, tomou o primeiro copo e nunca mais parou. Não o primeiro copo. Eu já tinha tomado antes e nunca gostei. Eu acho que conforme, tipo, como era frequente, mais tipo, nossa, a gente tinha acabado de fazer os 18 anos, 20 anos, saía pra todo final de semana. Então, tipo, se tornou algo frequente, a gente ir em barzinhos, etc. Então, como sempre tava cerveja ali, eu falava, quer saber? Vou começar a tomar, vai. Eu fui começando a tomar. No começo eu acho que eu ainda não gostava muito, mas hoje em dia eu já tenho até minhas preferidas. E as que eu odeio. E as que não fazem muito bem pro meu estômago. Quer falar as preferidas para buscar patrocinadores? Não vamos dar nomes. Que diferença vai fazer eu falar as preferidas? É tudo da mesma empresa? A Heineken não, eu já sei a quem você está se referenciando. A Heineken eu não gosto. Dá dor de cabeça. Justo que eu queria que nos patrocinasse. Desculpa, Heineken. Se patrocinar, eu começo a gostar. Qualquer coisa patrocinar o William. Boca do Zé. Bom, então, pelo que eu escutei aí, o Pedro tem a necessidade de aliviar o estresse, você tem a necessidade social de é verdade. acompanhar o povo e pagar menos. Um hábito que eu tenho que ter é praticar algum exercício físico.
Isso é um hábito que eu preciso. Isso eu notei. A partir do momento que eu deixo de fazer, eu começo a ficar muito, cara, irritado. Isso é verdade. Acabei de lembrar, tava falando de negócio de relaxar, eu lembrei disso. Tem que fazer um exercício. Eu tenho que praticar alguma coisa, cara, não tem como. Como você se induz a esse hábito? Como você Hoje eu transforma criei um esforço padrão num bom, hábito? cara. Consegui perder peso, tô mais legal, tô criando uma rotina boa. Eu ditei pra mim mesmo que eu tinha que começar a correr. Então, ao invés de eu fazer todo o processo, vir pra casa, me arrumar e sair pra correr, eu me forcei o quê? Eu saio do meu trabalho e vou correr direto, entendeu? Tipo assim, Corre pra casa. em vez de eu fazer o trajeto até em casa pra ir correr, eu corro até em casa. Entendeu? Meu Deus. Uau. Você corre com a sua mochila, laptop? Sim. Nas costas. Inclusive Uau. eu uso isso como motivacional, um peso a mais. Foi o treino do Caio lá, que botava os pezinhos nos pulsos. É rock balboa aqui. Os caras treinando com um monte de máquina e eu lá no meio da cabana lá. Ele treinando com um notebook nas costas. Tô presumindo que você não se veste formalmente pro seu trabalho. Eu dias de reuniões sim, mas eu levo a roupa na mochila, né? Me troco na hora de sair e pronto. Incluindo tênis? Sim. Mas... Uau. Não é todos os dias que você vai direto pro trabalho. Né? Eu faço assim, ó, de segunda a quinta, como eu ainda não tô 100%, né? Eu corro do terminal aqui de Valinhos, da rodoviária, até minha casa. Sim. E toda sexta-feira... 15 minutos aí, né? Dá uns 20 minutos. Aí toda sexta-feira agora eu corro lá da Croton, que é no Portal de Valinhos, até em casa. Aí dá Lá uma da hora. Até o Portal de Portal de Mas, Valinhos. ô Pedro, só por curiosidade, a polícia nunca te parou, não? Porque um cara correndo de mochila... Não. Até pelas roupas que eu tô, cara. Eu vou com roupa de treinar. Normal. Ok. Esse é o segredo, então. É boa tentar dica, viu, cortar ouvintes? caminho, cara. Tentar cortar caminho, entendeu? Se você pode aproveitar. Fora que eu ganho tempo também, né? Se eu ir até em casa, me arrumar e depois sair... Você vai perder mais de uma hora aí, não? Eu uni o bom ao agradável. Otimizar, cara. Otimizar. De vez em quando você tá com vontade de fazer, só que você não faz porque você não consegue otimizar o tempo, cara. Sim, é o dilema da pessoa moderna. Né? Sim. Muitas vontades, pouco tempo. Bom, então vamos deixar de chover no molhado agora e entrar no que esse livro fala, que tem elemento, veja bem, que é que, como vocês mencionaram aí, esse autor diz que todo hábito vem de uma necessidade. Necessidade de relaxar, necessidade de pagar menos no boteco, né, William? É isso aí. Ou, em casos mais gerais, um hábito praxe que todo mundo tem é de escovar os dentes. Esse hábito tem um contexto interessante porque, como vocês podem presumir, nem sempre foi um hábito. Nem sempre existiu escova de dente, pasta de dente. E a história comercial da escovação de dentes é muito interessante, porque o desafio... Sim. Parece uma tangente esdrúxula, mas acredite que não. Porque o desafio primordial dos vendedores de pasta e escova de dente era criar um hábito. E como você faz as pessoas utilizarem algo que nunca utilizaram antes? Porque hoje escovar o dente, o que é mais hábito do que isso? Exatamente, é um hábito. É a própria definição do hábito. Você fala aqui, fala de um hábito, escovar os dentes. Pronto, é o exemplo clássico. Mas como você cria isso? Bom, eu presumo, né, que o exemplo clássico vai saber a higiene dental de cada um. Mas você quer dente na boca, normalmente é algo que crescemos com. Mas enfim, o ponto era, a indústria teve esse desafio de criar um hábito. E bom, você sabendo que todo hábito vem de uma necessidade, como você elucida a necessidade? E uma vez elucidada, como que você a estrutura de maneira que você consolide um hábito? Em exemplo da pasta de dente. Qual é a necessidade de escovar os dentes? Os dentes não caem. Então, podre. essa é a necessidade que todos tomavam como óbvia. Sim. E por isso eles
no começo, isso tudo tá no livro, pessoal. Que estiver mais interessado, é realmente uma história interessante. Vocês encontram o link para esse livro no nosso link patrocinado da Amazon. Tem a história de como eles primeiro tentaram fazer recomendação de doutores e esclarecer bem que você queria ter uma boca saudável, você tinha que escovar os dentes. Tinha que comprar o creme, a pasta de dente, etc. Ninguém ligou. E ninguém ligou, Eu exatamente. sabia. Essa é a pior perspectiva. Mas vai ficar com a boca cheia, você vai deixar todo mundo. Todo mundo vai Não, gostar de mas, você. sim, pra mim a questão aí é mais você falar do que outra pessoa precisa. Vou falar, Pedro, você sabe o que você precisa fazer? Você precisa fazer isso. Isso eu acho que é meio que um tiro no pé. Você falar o que da outra pessoa precisa. Não sei quem já assistiu Lost aí dos ouvintes. Exatamente. O John Locke do seriado Lost. Nunca me diga o que eu não posso fazer. O que eu posso ou não posso fazer. Você falar se precisa escovar os dentes, principalmente numa época em que ninguém realmente escovava os dentes, foi um tiro pela culatra. Mas aí o ponto que está relacionado ao hábito aí é você identificar bem a necessidade. Por exemplo, a necessidade de você fumar, Pedro, era de relaxar, você disse, certo? Uhum. Mas realmente não era só isso, especulando. Porque se você relaxa assistindo vídeo no YouTube, você relaxa fechando um olho e se imaginando na Disney por 10 segundos, ou talvez isso seja eu, não sei. O Ben se imagina abraçando o Pateta, ele ama o Pateta. É minha camisa de hoje. O ponto aí é qual que é a real necessidade, qual que é o bullseye, qual que é a ponta da agulha, digamos, da necessidade. Sei, acho que eu gostava da nicotina. Não, mas aí você criou o hábito depois. Mas aqui, especulando, só seguindo nas linhas gerais desse livro aí. A sua necessidade era relaxar de forma rápida, num contexto adequado à sua possibilidade. Você tá no trabalho, não dá pra você jogar videogame, não dá pra você tirar um cochilo. Correr. Então, mas dá pra você sair lá fora e fumar com um colega de trabalho, certo? Certo. Bem isso. Então a necessidade que vem muito do contexto aí. A necessidade era realmente relaxar da maneira mais rápida possível, sem ferir a sua produtividade no contexto empresarial. Cada empresa tem suas maneiras de medir isso, mas no geral ninguém xinga funcionário por estar fumando lá fora, é verdade? A menos que seja o dia inteiro lá fora. Também não que você estiver fumando lá fora também. Vou fumar, 8 da manhã, chega às 6 horas. Mas o ponto é, fumar nesse seu caso, eu diria que atende a essa necessidade bem específica. E no caso da pasta de dente, o que eles descobriram, que a necessidade que eles realmente estavam tentando saciar não era necessariamente de manter a saúde dental, senão de sentir os dentes limpos. Sabe essa sensação de logo depois de escovar os dentes? Sim. Aquele frescor à cebola, menta. você passa a língua. escova os dentes e fala, lindo. Exatamente. Essa sensação era a real necessidade que eles passaram a fazer o marketing para saciar. E aqui vai um dado bem, bem curioso. Antigamente, pasta de dente, nem shampoo, nem alguns tipos de sabão faziam espuma. Porque quimicamente não precisa. Você tem os elementos químicos aí que fazem o que tem que fazer e a espuma não era uma consequência desejável ou necessária. Até que eles focaram nessa sensação de limpeza. O que todo mundo associa com limpeza? Espuminha, sabão. Frescor, espuma. E aí eles colocaram mais elementos químicos na pasta de dente para fazer espuma e para dar a sensação de frescor, que é o menta, flores do campo, enfim, nem sei mais do que. Por isso que teve uma pasta de dente específica que eu usei por um tempo, porque eu tinha a gengiva sensível. Uhum. Então, e ela não fazia espuma. Porque, né? Não era necessário, não tem porquê. O foco dela era resolver o problema da minha gengiva. Como você sentia depois de escovar os dentes? Decente. Não dava mesmo, não era a mesma sensação do... Essa reação foi perfeita. Assim, Bom, mas aí... De eu passar um... Eu ia falar marca, mas não vou falar marca.
patrocinadores escutando, se estiver interessado em ter sua marca nomeada, entre em contato com a gente. vejabem@vejabempodcast.br. Mas bom, eles tiveram essa sacada de que essa sensação de limpeza, ninguém escovava os dentes. Porém, eles buscavam essa sensação ao comer cabeça de alho, cebola, vai saber. Eles tinham seus métodos nessa época. De cropofolia, né? Não dá muito certo, né? Mas mascavam a folha da menta, não sei. Aqui já é especulação. Ninguém ia ficar com aquele gosto de sujeira na boca o dia inteiro. Então eles focaram em vez de você precisa disso, experimente a sensação de limpeza. E aí sim, o marketing decolou o foguete, sim, deu certo, porque eles saciaram uma necessidade bem específica e aí eles estruturaram isso com a recomendação dos dentistas de escovar os dentes 3 vezes ao dia, depois de toda a alimentação. Essa recomendação do dentista até hoje, né? É sempre de 9, 10. Cada 9, 10 dentistas. Recomendo a X marca. Todos os dentistas recomendam todas as marcas. O Visão X, né? Todo mundo sabe o que tá falando. Sempre. Mas enfim, eu queria comentar isso porque mostra uma genialidade do marketing realmente impressionante, que foi de ver a cabeça, a ponta da agulha da necessidade, sentir-se limpo e depois usar toda a estrutura médica, odontológica para criar esse hábito de ter essa sensação recorrentemente durante o dia. E aí, bom, temos o que temos hoje, esse hábito de escovar os dentes, que é o mais sem pensar possível que você pode fazer. Sim. E isso se conecta com a formação de hábitos, bater o martelo. Primeiro, a sua necessidade nem sempre realmente é a real necessidade que você está pensando que é. Com a do Pedro, a gente esclareceu, vai mais além do relaxar. No seu caso, ele também, se você explorar bem, não é mais do que conveniência ou pagar menos. É a sua seleção com os amigos. Se todo mundo estivesse tomando vodka, eu tomar vodka. Se tivesse todo mundo lendo a Bíblia também no acampamento evangélico, provavelmente você queria fazer. Que aí vem o segundo ponto desse livro, que ele diz: os hábitos eles são formados em 5 bases, ou estruturados em 5 bases. A primeira é a localização. De novo, você está num bar, você está na sua casa, você está no banheiro. Você está no banheiro, por exemplo. Só tem uma certa quantidade de hábitos que você pode criar ou seguir. Na verdade, eu tenho um hábito de... Eu não... Tipo... Se eu for, digamos, fazer o número 2... Na verdade, não. Se eu for tomar banho, por mais que eu não esteja com vontade, eu sempre dou uma cagada antes. Sempre. Isso é automático. Eu posso não estar com vontade, eu posso já ter cagado no dia. Eu vou de novo. Como você não comeu nada, o que você faz? Eu não sei. Alguma coisa. Não, às vezes acontece, tipo... Eu sai as entranhas do Aí eu fico ali, eu tento, eu falo, pô, não, né? Não vai vir nada, mas eu tento, eu sempre tento. Eu não sei porquê, eu acho que eu criei esse hábito porque quando eu era criança... Eu mesmo falava pra usar o banheiro antes de eu ir tomar banho. Pra não cagar no banheiro. Obrigado por compartilhar essa informação, William. Os ouvintes também te agradecem, agradeço em nome deles. Espero que vocês tenham pausado. Isso. Espero que todos tenham pausado um momento para imaginar o William fazendo força no banheiro. Maravilha. Se vocês não viram a cara do William, acesse o link para ver a foto dele sobre nós no site. O William vai filmar. É o meu hábito, me deixa. Enfim, esse é um hábito bem determinado por localização. Sim. Que é um elemento bastante forte na criação de qualquer hábito. O segundo é de horário. Tem certas coisas que só fazemos em certos horários, como, por exemplo, escovar os dentes. Apesar de ter essa coisa de depois de toda a refeição, difícil encontrar alguém que está escovando os dentes, não sei, 4:30 da manhã, que tipo acorda, escova os dentes e volta a dormir. Caralho.
O cara é dedicado, hein? Eu ia falar. Então, tem esses horários que determinam. O Pedro também só corre num certo horário, certo? Tem as limitações também do que você faz nos outros horários, mas Sim. o horário, por exemplo, de café da manhã, de almoço, de jantar, esse eu acho que é o mais forte exemplo concebível de horário. Porque na cultura brasileira, o jantar está em que horário? Eu não sei. Mas Meu é tudo zoado. inicialmente, o padrão assim é umas 7 horas. Aí tem quem Acho que era almoço, meio-dia, janta às 7, né? Eu diria, assim, bem, no geral, entre 6 e 9 é aceitável. 6 para os mais sim, velhos, perfeito. entre 6 e 9. Eu janto às Aqui- 23. Nos Estados Unidos, os restaurantes fecham 8h30 Meu Deus. para jantar. Eles abrem 4h30 da tarde e fecham 8h30 da noite. Sem brincadeira, ouvintes. Eu fui no Outback uma vez nos Estados Unidos, um Outback que fechou 8h30 da noite num sábado. Nossa. Pensem bem sobre isso. 8h30 da noite num sábado fechou o Outback. É louco. E esse é um hábito totalmente determinado por horário. Que hora que você tem fome para almoçar, para jantar? Essa é a função. Mais uma curiosidade cultural, na Argentina, os restaurantes abrem 9h30 da noite. Meu Deus, pra janta? É. Meu Deus do céu. Para jantar, Não, peraí. Isso aí pra mim funciona. Pra você. Pra mim funciona. Eu ia viver com fome nesse lugar. tem lugares que abrem às 8, mas às 8 não chegou nem o cozinheiro ainda. No Caralho. geral, o pico na Argentina, se for no restaurante para jantar, é entre 11 e 1 da madrugada. Aí que tem mais gente entre esses horários. Meu Deus, é o meu horário? Jantar Olha, 1 da manhã. Eu só não vou me mudar pra É. Argentina, porque senão eu vou ficar mais perto de César. Porque senão... eu ia jantar aí. Ô William, você tá mais próximo de mim aí em São Paulo do que eu tô da Patagônia, por exemplo. Considere. Não fala isso não, que ele vem pra cá. Mas, enfim. Bom, horário, Manda amanhã. localização. Duas bases aí que ajudam a formar bastante hábitos. Ouvintes, vão catalogando aí o que vocês fazem em função dessas duas coisas também. Terceiro, e esse já começa a ficar um pouco mais subjetivo, estado emocional. Esse remete bem à nossa discussão do episódio anterior de emoções, que tem certas coisas que você só faz quando te corta no trânsito, quando tem aquela nota vermelha na escola, ou alguém te dá um soco na cara aleatoriamente na rua. Mas estado emocional é chave para os hábitos consequentes. Como, por exemplo, você só faz muitas coisas quando você está de bom humor. Como, não sei, falar bem dos amigos. Nossa. Ou o Nem Pedro de bom humor. o Pedro tem que estar de muito bom humor para chegar nesse nível. Mas sim, fazer uma surpresa para o parceiro ou parceira romântica, enfim, isso eu acho que é bem intuitivo. Não dá para você fazer certas coisas sem ter aquele estado emocional adequado a O essas cara foi coisas. atropelado, demitido e perdeu o carro. Tá de mau humor e ainda faz tudo, né? Foi correr hoje. Ai, o dia foi uma merda, mas bom, deixa eu correr agora. Tá de boa, tudo bem. Mas essa é a Ferro. mágica do hábito, né? Como você não já tá no automático, pode acontecer o que acontecer na sua vida hoje. Eu garanto que você vai escovar os dentes depois de uma refeição ou acordar, pelo menos. Tô certo ou tô errado? Tá errado, eu nunca mais vou escovar os dentes. Morreu com engasgado com escova de dente. Eu nunca mais escovo de dente. Medo. Bom, que eu falei, tô certo, tô errado, eu lembrei do Wagner Moura no Narcos. Lá do plomo. Não. Ai. Não sei, por causa da dicção que ele faz essa pergunta retórica. Enfim, Sabe? sem tangentes. O bom do hábito é justamente isso. É independente das coisas que normalmente afetariam outras decisões. E um factoide interessante aqui é que, segundo o estudo de Stanford, 40% dos nossos afazeres diários são hábitos. E essa é uma estimativa bem baixa. Eu já vi outros estudos que falam em até 70%.
Tudo Caraca, que... tudo isso. Imagina que 70% que você faz, de cada 5 coisas que você faz, 3 é puro hábito. Você não tá pensando nelas, você tá simplesmente fazendo porque sempre fez. Então, lembra do episódio livre-arbítrio? Ouvintes, aí ó, mais um elemento para respaldar nosso argumento aí. VB o quê? É hábito? VB o quê? O VB em si é hábito? Não, porque exige um esforço consciente e agressivo de nossas partes. Comunal. Vai levantar da cama. Ele levantou da cama. Hoje eu gritei William. não na hora que eu vi o celular despertando. Isso é um hábito, William, gritar com o celular despertando. Falei, não. Mas Eu tenho que levantar rápido, senão eu volto a dormir. Mas respondendo sua pergunta, William, os ouvintes escutarem o VB é um hábito. Esse, sem sombra de dúvidas, talvez a gente pode até generalizar que escutar um podcast é um hábito. E quem nunca escutou podcast, de cada 10 pessoas recomendam um podcast que nunca escutaram um podcast, provavelmente só 1 ou 2 vão seguir escutando podcast. Porque é um hábito, você tem que baixar o aplicativo, tem que atualizar semanalmente, tem que se acostumar com o que você está escutando. Tipo, às vezes eu reparo uma coisa que eu faço. Às vezes eu chego, final de semana, às vezes estou fora de casa, quando eu volto pra casa, a primeira coisa que eu faço é sempre a mesma. Eu ligo o notebook, é que nem é um hábito, sem nem pensar. Eu vou lá, conecto o YouTube, vejo as últimas coisas que tipo, das pessoas que eu acompanho que saí, abro os vídeos nas abas, vou pegar minha comida, meu almoço, volto e fico vendo os vídeos, tipo, que eu perdi no final de semana. Os ouvintes já podem descrever em detalhe sua rotina diária, hein, William? Que você come, que hora você dorme, quantas vezes você vai no banheiro. Ah, meu Deus. Esse é o Veja Bem Vida do William. Veja bem o William. Que merda, hein? Ouvintes, não. Automático. Por favor, doem no padrinho que a gente pode pagar Pode ajudar o William. para melhor qualidade de vida e melhores anedotas por parte do William. Bom, enfim, voltando aos fatores, às bases de qualquer hábito, estávamos no estado emocional, certo? Uhum. O próximo fator, o quarto de 5, é presença de outras pessoas. Esse o exemplo mais clássico é álcool. Eu não sei vocês, mas eu geralmente não tomo muito álcool se não estou acompanhado. Também não. Também não. De vez em quando tem uma cerveja na geladeira de casa, mas... Às vezes tomo vinho, mas bem raramente. Né? Se fosse um hábito, seria preocupante, né? Uma garrafa de vinho por noite. Por dia. Primeira coisa que eu pensei. Mas esses são os chamados hábitos mais sociais. Acho que na verdade nem são, né? Porque, como a gente falou também no Como Criar Seus Filhos, o VB Paternidade, Maternidade, não lembro qual foi o título do episódio. Mas tem comportamentos nossos, por exemplo, na presença dos pais, na presença dos irmãos, que o nosso comportamento muda quase que totalmente. E nosso comportamento, como essas pesquisas indicam, vamos nos comprometer que 50% são puro hábitos. Então, xingar o irmão, chutar o irmão, molhar o irmão com água fervente, resumindo, são hábitos. Tá bom, né? Tá falando? Na verdade, não. O melhor exemplo de hábito vem do Pedro aí, de mijar no travesseiro do irmão. É verdade. É verdade. Isso foi só uma zoeira específica que deu errado. Não foi um hábito, né? Não foi um hábito. Foi um hábito. Ia se tornar um hábito. Esse foi pensado, esse ato, cara. Ouvintes que não escutaram essa história, averiguem todos os episódios do Veja Bem Menos. Não lembro qual foi, mas escutem todos. Bom, mas enfim, esse é outro fator. Presença de pessoas contextualizam o hábito e se geram também. E por último, o quinto pilar é... Bom esse pilar, hein? Acabou o episódio. Interessante esse pilar, hein? Interessante. Não existe quinto pilar? O Sérgio tá procurando um pilar dele. O quinto pilar é uma mentira. Uma mentira? Por quê?
Lá vem. Vou deixar essa. O quinto pilar são ações precedentes. Que é bem intuitivo também, só faz certas coisas depois de fazer outras certas coisas. Bem livre-arbítrio, pra quem não escutou. Sim. Você só escova o dente depois de ter comido algo, depois de ter acordado, não escovar o dente do nada. Mas que vontade de escovar o dente. É o quê? Que vontade de escovar o dente no meio do nada. Com a boca limpa já, né? Acabou de escovar o dente. Pode ser que existam, não duvido que existam pessoas que fazem isso, mas são exceções. Mas, enfim, esse último acho que não vou nem elaborar porque é bastante intuitivo, ações precedentes. O ponto desses 5 critérios aí, repetindo, localização, horário, estado emocional, presença de outras pessoas e ações precedentes, só resume de maneira bem geral e consolidada todos os fatores que você precisa modificar para manter ou destruir um hábito. Aqui a gente chega na parte interessante do episódio. Com tudo isso em mente, vamos analisar o hábito do Pedro de fumar. E fumar é um hábito que muitas pessoas tentam cortar, então pode ser até uma utilidade pública essa parte aqui. Vamos primeiro definir a necessidade, que é, vamos colocar nesse caso aí, do relaxar em um espaço curto de tempo, sem perder a produtividade. Por enquanto, razoável, Pedro? Sim. Ok, então vamos determinar a localização. Onde você fuma, geralmente? Hoje, você fala? Ou na situação X? Quando você fumava todo dia, qual era a localização? Era fora do escritório. Eu saía, ia lá pro portão lá na frente, ficava fumando lá. Qual horário? Você tinha um horário mais ou menos consistente ou era toda hora? Não, tinha uma média de horário, sim. Normalmente sempre pós-almoço, tipo umas 3 e pouco, 4 horas da tarde. Você ia fumar quando você estava o estado emocional aqui meio estressado ou podia estar de bom humor, de boa e fumar do mesmo jeito? Durante eu acho que, deixa eu pensar, geral. No começo era estritamente quando tava de mau humor, mas logo se tornou constante. E tinha pessoas que fumavam com você ou só ia sozinho? Ocasionalmente. Ocasional. O quê? Ocasional. Nossa, tinha mais gente com você. Então, tipo assim, de vez em quando. Mas você chamava alguém pra ir fumar? Não, eu ia sozinho. Meu espaço, me deixa. Eu também queria sossego. Eu quero que é paz, vai o chefe do lado. Vou apagar a bituca no olho dele. Ações precedentes aqui não... Você tá trabalhando, é ação precedente. Né? Sim. Mas vamos... Estresse. Quando você parou, você falou que era constante assim, de repente você falou que agora é só muito de vez em quando. Qual que foi o principal fator que te fez parar? Quando eu fui correr atrás do ônibus, não consegui. Tem alguma coisa errada aqui. E que foi só essa determinação sua de realmente preciso melhorar a saúde que ocasionou o resto? Essa foi, eu preciso conseguir correr e fumar ao mesmo tempo. Só que aí eu entendi que não teria como. Eu decidi ficar só correndo. Assobiar e chupar canas queria também, né? Bom, esse exemplo do Pedro, não sei se entra idealmente no quadro aqui. Mas porque não é bonito nem refinado. Eu quero melhorar a minha saúde ou melhorar o ambiente. Não, eu só não consegui correr atrás do ônibus. É bem motivacional isso. Mas assim, vamos generalizar então, sair um pouco do seu exemplo e pensar só numa pessoa fumante no geral. Ele aqui, o autor diz que as chances de sucesso residem em grande parte em mudar algum desses 5 fatores. Se possível 5 e você não tem mais hábito nenhum. Mas, por exemplo, se você está acostumado a fumar sempre, que você falou, fora do seu trabalho lá. Num horário X. Se você for demitido, eu acho que foi o caso, e você não tiver mais esse lugar que você sempre costumava fumar, meio que perde um pouco o sentido de seguir isso. Sim. Até porque não, você nem tá lá no caso, mas se for uma pessoa que tem que fazer uma decisão consciente, se você sempre fuma no lugar X e passar aí menos nesse lugar X, essa vontade, é que aqui a gente tem uma coisa de causa e efeito.
no começo é a sua vontade de saciar uma necessidade que gera o hábito. E depois o hábito gera a própria necessidade dele mesmo ser cumprido. Que é o que você falou, depois você fumava por necessidade. De fumar mesmo, não era nem de relaxar. Sim. E para mudar essa necessidade de fumar mesmo, você tem que mudar algum desses 5 fatores aí. Que é, se fuma só no mesmo lugar, vai para outro lugar. Se você fuma sempre no mesmo horário, fica atento para naquele horário você fazer alguma outra coisa que tenha a mesma finalidade. E, por exemplo, se o objetivo inicial de fumar era relaxar, o que consegue fazer você relaxar naquele horário que não seja fumar? Aí a gente já deu as várias opções aí. Pode ser hoje jogar um joguinho no celular. Dá um burro na cara do chefe. Era uma boa, hein? Essa opção é boa. O problema é que você Sim. não volta mais pro trabalho. Não, mas esse é um ponto interessante porque é algo que as pessoas se perdem muito na gestão dos hábitos, que é, como você mesmo admitiu, era relaxar o objetivo principal e depois passou a ser necessidade, cumprir o próprio hábito. Se você se lembrar, se você tiver a ponta da agulha, por que eu estou fazendo isso, aí você consegue mais facilmente substituir as ações que te levam àquela saciação. Pode ser relaxar, pode ser se sentir como muita gente fala que tem dificuldade em ir para academia, em fazer exercício físico. Quando eles não têm uma epítome, um momento eureka como o Pedro teve de que estava para morrer, normalmente podem buscar essa sensação, fazer um exercício em casa, começar a subir nas escadas em vez de usar o elevador, enfim. Uma vez que tenha na ponta da agulha que o objetivo é sentir-se bem com o próprio corpo, em vez de, sei lá, mostrar o corpo no Instagram ou, sei lá, aparecer no vídeo na academia para os amigos, é bem mais fácil de... espelho na academia. No pain, no gain. O ponto é saber a real necessidade, a ponta da agulha, e isso facilita você alterar essa localização, horário, e condicionar o seu estado emocional para aquilo que você quer atingir. Para não prolongar demais o episódio, já está bem longo, agora que eu vi a duração aqui. É isso que eu ia falar. Uma hora. Tá virando vender mais, pô. Vamos deixar por aqui. Os ouvintes que tiverem mais interesse, link na referência da fonte e também de um vídeo no YouTube que aborda bem o tema e numa animação de 5 minutos. Mas é um tema interessante, porque, de novo, se fica uma mensagem desse episódio, ouvintes, é que ao redor de 50% de tudo que vocês fazem nos seus dias vem de hábitos. E se vocês estão conscientes da necessidade que vocês estão saciando, de todos os fatores que influenciam e determinam esses hábitos, vocês ganham o controle de 50% mais da sua vida. É basicamente a mensagem. É isso aí. Se sentem empoderados? Acaba logo. Ouvintes, compartilhem conosco hábitos que vocês já mudaram, algumas dicas ou O seu elementos hábito que não... podem adquirir. Qual? Doar no padrinho. Doar no padrinho tem que virar hábito de todo mundo. É um hábito de uma vez só, né? Você registrou o cartão de crédito, o resto é consequência. Automático. Aí vai ser um hábito da sua conta. Só. Olha que prático, você nem vai ter Vai um nem trabalho. ver, vai nem lembrar. Olha que maravilha. É R$5, era Eu o dinheiro vou que doar. é o dinheiro aquele dinheiro que você ia comer uma coxinha. Aí você pensa, putz, eu tô fazendo dieta. Aí você não come a coxinha e ajuda a gente. Olha que maravilha. Isso, Pronto. usa como estímulo para mudar um hábito. Perfeito. Isso. Em Se vez de você gastar for com gastar besteira. chocolate, Isso. gasta com nós. Isso aí. Boa, Pedro. Né? Bom, com isso, ouvintes, nos contatem pelas plataformas sociais. Temos número no WhatsApp também, que, para quem não lembra, é 19 98 908 1238. Repetindo, 19 98 908 1238. E é isso. Não deixem de participar, de preencher a pesquisa demográfica. É verdade, não pode esquecer da pesquisa. Isso. Olha, E, gente. por último, no episódio tá bem longo já, Tem um recadinho, temos- ó. Um recadinho. temos que avisar que vamos mudar um hábito do Veja Bem. Foi até consistente com o tema. Ah, meu Deus. Que é o hábito de lançar os episódios do Veja Bem Menos e do Veja Bem em conjunto. Talvez não seguirá.
Estamos considerando a possibilidade de abandonar o Veja Bem Menos, que não tem um público significativo comparado ao público do VB e do VB+. Então, se vocês são fãs, se vocês são fãs enlouquecidos do Veja Bem Menos, esse é o momento para dizê-lo e tentar salvá-lo. Vamos ver. Mas o aviso é esse hábito de lançar os dois, o VB Menos e o VB, provavelmente virá um fim no episódio 42. E deixamos o desafio de tentar descobrir por que 42. Mas bom, o Veja Bem Menos será descontinuado. Decapitado. E o Veja Bem, se vocês gostam do Veja Bem, escutam o Veja Bem desde o princípio, sugerimos fortemente que vocês considerem doar no Padrinho. Estamos considerando lançar o Veja Bem apenas para aqueles que têm algum tipo de contribuição no Padrinho. Novamente, o Padrinho é a partir de R$1 por mês, então não nos considerem mercenários. Quer me ouvir? Mas 50 contos no episódio. Mas é uma ação necessária, dada a longevidade do podcast, o público em especial do Veja Bem, que é um pouco maior que o Veja Bem Menos, mas ainda não se compara ao do Veja Bem Mais. E, bom, as necessidades financeiras do podcast, manter os servidores, custa, galera. E somente com a lealdade de vocês, mas sem a grana ou o apoio comercial de um parceiro, é insustentável. Então, fica essa mensagem, talvez não tão positiva, mas necessária, que se vocês gostam do Veja Bem, considerem contribuir no Padrim a partir de R$1 por mês. Se não, a partir do episódio 43, e esse sim, só recapitulando, Veja Bem Menos será descontinuado, mas o Veja Bem continuará para aqueles que contribuam no Padrim. O Veja Bem Mais está seguro pela quantidade de público que tem e pelas possibilidades que nos oferece em termos de parcerias educacionais. Mas também é especulação nesse momento, não posso garantir nada. Mas esse hábito de Veja Bem Menos e Veja Bem, sempre juntos, sempre livres, leves e soltos, para quem quiser escutar, chegará a um fim em breve. Oh my God. Bom, é isso. Sugestões, dúvidas, gritos desesperados para que não façamos nenhuma dessas duas coisas, nos contate. Por enquanto, estamos abertos a sugestões. Depois do episódio 42, será tarde demais. It's too late. Too late now. Mas é isso, ouvintes. Obrigado pela paciência, pela audiência. E até a próxima. É isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima.